Então, gente, eu inocentemente acreditava que, por exemplo, aqui temos primeiro ano, que todas as correções da primeira, segunda, terceira e quarta semana caberiam em um dia só, em uma gravação só, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Então, a partir de agora eu vou postar só os vídeos das próximas semanas. Às vezes eu vou juntar a semana 2 com a semana 3 porque o vídeo fica pequeno, mas se ficar grande eu vou colocar um de cada vez. Então vocês fiquem atentos naquela imagem que eu coloco na capa do vídeo e na descrição do título dele, tá bom? Fazer a correção, semana 2 de História, sétimo ano. Atividade 1. Agora você já sabe que as origens do Estado moderno se encontram no final da Idade Média. Leia o texto abaixo que apresenta uma explicação para o termo Estado, depois observe a charge. Estado, entidade abstrata que comanda e organiza a vida em sociedade. É bastante controverso tentarmos estabelecer uma definição geral para o Estado, mas podemos pelo menos definir algumas das funções do Estado Nacional fixadas historicamente no Ocidente. Cabe ao Estado o domínio da força e da repressão, a proteção do território do povo, o estabelecimento da lei, a manutenção da infraestrutura da sociedade. Este é um texto de Kalina Silva, Maciel Silva, e está em Dicionário dos Conceitos Históricos. Aí vem a charge. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí tem uns mendigos com a Constituição brasileira na mão, que se no caso é essa aqui. Não tem casa, mal tem o que vestir, não tem o que calçar, estão nitidamente morando na rua, vendendo uma caixa de papelão. E a outra responde assim: tô ligado. Enfim, a primeira pergunta é: de acordo com o texto, quais as principais funções do Estado? Lá no texto está dizendo quais as principais funções do Estado. Cabe ao Estado o domínio da força e da repressão, a proteção do território do povo, o estabelecimento da lei, a manutenção da infraestrutura da sociedade. Letra B. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, a chamada inclusive Constituição Cidadã, que antes dessa o Brasil teve outras constituições, tanto a Constituição do Império quanto as constituições da República, as constituições que foram feitas no período da ditadura militar, e enfim, nós temos essa de 1988, que é a que rege o nosso país desde então. Todo brasileiro tem direito à moradia, condição necessária para ele se desenvolver como cidadão. Analise a charge acima que critica o descumprimento desse direito social. Aí você vai analisar, né, como que a pessoa está morando na rua e está lendo lá que tem direito, né, à moradia, mas ele não tem. Aí eu coloquei a resposta: todo brasileiro tem direito à moradia, mas nem todos têm acesso a ela. A charge ironiza, né? Ironiza a Constituição. Dois mendigos que não têm moradia nem o que comer, lendo o trecho da Constituição que prevê moradia a todos. Letra C. O que você pensa sobre essa lei? É uma lei que na realidade só está no papel. Infelizmente, ela não é cumprida na maioria das vezes. Essa foi a resposta do nosso aluno David Moraes. Essa lei tem um bom incentivo, porém parece que ela não existe, pois muitas pessoas ainda não têm uma moradia. Essa foi a resposta do Beni. E, como quase sempre acontece no Brasil, essa é a mais essa é mais uma lei que deveria ser cumprida e quase nunca é. Vemos hoje no Brasil milhões de brasileiros que são moradores de rua, sem direito a nada. Essa foi a resposta da Karen. Eu escolhi 3 respostas dos alunos que achei que combinou super com a pergunta e vocês estão de parabéns. Coloquei essas 3 aí, se alguém tiver
significado parecido ou não colocou nada a ver com isso aí, né, é o momento de você corrigir com a sua. Letra D. Você concorda com a ideia de que o Estado brasileiro deva garantir moradia a todos os cidadãos? Aí eu coloquei de novo a resposta dos colegas, né, dos próprios alunos. Sim, todos têm direito a uma moradia digna, diz o David. Sim, porém não vemos isso acontecer, mesmo estando na Constituição. Essa foi a resposta da Karen. Letra E. Você acredita que os estados nacionais que se formaram na Europa no final da Idade Média também tinham essa função social voltada para a formação da cidadania? Aí eu coloquei duas respostas aí novamente dos alunos. Não. Os estados nacionais europeus, em especial os surgidos no fim do medievo, a Espanha e Portugal, são anteriores à noção moderna de que temos de cidadania, tendo sido formados de acordo com outros princípios. Eles se preocupavam com as questões religiosas e políticas. Essa foi a resposta do David. E agora da Karen. Não. Isso porque as constituições de cidadania estão mais associadas ao pensamento republicano e democrático, e a Europa viu-se mergulhada após a Idade Média no absolutismo. Parabéns, vocês estão de parabéns, né? O absolutismo era o poder onde o rei, ele tinha um poder absoluto, então ele fazia o que ele bem entendia no seu governo. E os estados nacionais daquela época não estavam tão preocupados mesmo, né, com a questão principalmente das pessoas, dos camponeses, das pessoas mais pobres da época. F. Registre as suas opiniões para que seu professor dialogue com você na volta às aulas. Aí eles colocaram as opiniões na letra F. Desde a antiguidade, o povo não tinha seus direitos garantidos. Era sempre o poder da igreja e da política que prevalecia. Naquela época, nem se falava em direito à cidadania, o que infelizmente nem nos dias de hoje ainda não são garantidos a cidadania para os cidadãos. Essa foi a visão do David. Eu acho que essa lei, como várias outras, só enchem as páginas da Constituição brasileira. Deveriam ser cumpridas ao pé da letra, para que houvesse menos desigualdade social e miséria no nosso país. Essa foi a resposta da Karen. Ambos estão dizendo que eles não veem todos os direitos do cidadão sendo cumprido dentro do nosso país. É muito bom, gente, estudar história justamente para isso, para você ter uma opinião crítica a respeito do que acontece. Atividade 2. Depois de ter visto o vídeo Formação dos Estados Nacionais, Absolutismo e Mercantilismo, que eu coloquei inclusive no link para vocês assistirem, agora observe as imagens e responda o que se pede. Aí está aqui uma imagem que refere-se ao mercantilismo, né, que priorizava o seu estado, querendo tornar o seu estado mais forte, ou seja, diminuindo as importações, comprando menos e vendendo mais. E aí eles tinham várias leis, né, que permeavam esse mercantilismo, várias taxas, monopolismo, colonialismo, né, e na Idade Moderna, o Estado absolutista, principalmente quando ele apoiava os negócios burgueses, né, no caso ele sustentava essa nobreza, ele praticava muito o mercantilismo. Quais eram os objetivos? O metalismo, que era encher o seu estado de metais preciosos e fortalecer o poder real. E os meios que eles usavam isso era o protecionismo, para proteger a mercadoria, né? Aquilo que é produzido dentro do país ser consumido ali, ele diminuir as coisas que tem que comprar e aumentar o que eles estão produzindo para vender. O colonialismo geralmente, né, nós podemos ver aí sobre as colônias, Brasil foi colônia, os estados europeus, principalmente Espanha, Portugal, depois a Inglaterra, foram os pioneiros a colonizar em outros locais. Eles buscavam esses locais para poder
aumentar a sua produtividade, tanto buscando matéria-prima, quanto a principal meta deles era encontrar ouro. E essa balança comercial favorável, que é até essa parte de cima aqui, que eu já até falei sobre. Letra A. Quais são as características do mercantilismo? É tudo aquilo que faz o poder do Estado, né, faz o Estado ser mais poderoso financeiramente, que é o protecionismo, colonialismo, pirataria que tinha demais, né, eles quando sabiam que um navio espanhol estava indo carregado de prata, aí já estavam lá piratas prontos para poder atacar aquele navio e levar a sua carga para o seu país. Né, a balança comercial favorável, que é vender mais e comprar menos, e o apoio à burguesia, que geralmente eram eles que tinham interesses, né, em aumentar suas fortunas e sair em busca de mais novidades, mais ouro, enfim. Letra B. Quais eram os objetivos do mercantilismo? O metalismo, que era o entesouramento de metais preciosos, e o fortalecimento do poder real. Letra C. Como você descreveria o absolutismo monárquico? Regime político em que o poder está concentrado na mão de uma única pessoa, no caso, o rei, que não está submetido a praticamente nenhuma forma de controle, ou seja, né, seja por outros poderes ou por um código de leis. Então ele, aqui tem até o rei Henrique VIII nessa imagem, que ele foi um dos maiores símbolos da dinastia Tudor, do absolutismo. Ele mandava e desmandava, né, em tudo da forma que ele queria. Então, ele não tinha quase nenhum código de lei, quase nada podia detê-lo no poder. Então, tudo que ele falava tinha que ser cumprido. Letra D. Agora, pesquise e desenhe a pirâmide da sociedade da Idade Moderna. Eu coloquei duas pirâmides aqui, que são praticamente a mesma coisa, né, porque a Idade Moderna não se rompeu assim o estilo da sociedade com o final do feudalismo, né, com o final da Idade Média. Por muito tempo ainda perdurou aquele modo de vida da sociedade, né, que é o rei, abaixo do rei a nobreza e o clero, abaixo do clero os cavaleiros e os senhores, e abaixo dos senhores os soldados de baixa patente, né, os camponeses e os servos. Muitas vezes esses soldados, muitas vezes não, esses soldados eram os camponeses que estavam aí trabalhando, né, nas fazendas, exercendo ali a sua função. Quando havia alguma guerra, eles eram convocados a deixar o seu trabalho manual ali e participar da guerra. E chegamos ao fim da segunda correção da semana 2.